Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de nivelamento, né? Chegando agora, neste momento, a morfologia, a classe de palavras. Vocês sabem as classes de palavras, né? Substantivo, adjetivo, numeral, são 10 classes de palavras. Lembrando aqui para vocês, tá certo? A nossa aula é a aula 7.1, que a gente vai estudar o substantivo, tá certo? Vamos lá, então? Começar? Então, aqui o nivelamento e emprego de algumas classes de palavras, que algumas, né? Vamos trabalhar o substantivo em geral. O substantivo concreto, abstrato, próprio, comum, simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. Bem familiar, né? Essa classe gramatical. É a classe que nomeia seres em geral. Então, o substantivo vai nomear seres em geral. Beleza? Então, vamos aqui. Morfologia significa o quê, amadinho? Estudar isoladamente. Presta atenção, meu amor. As classes das palavras, as classes gramaticais. Quais são as classes de palavras? Temos aqui, bem lindo para você, temos aqui substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Sabemos que aqui nós temos as classes de palavras variáveis, aquelas que sofrerão mudanças ou vão flexionar, ou em gênero, ou em número, ou em pessoa. Lembrando bem, aí nós temos também aquelas invariáveis que não sofrerão o quê? Mudança. Beleza? Começando, então, aqui com o substantivo. O que é um substantivo? O que é um substantivo? Lembrando aqui para vocês, o que é mesmo um substantivo? O que você entende por substantivo, amadinho? Vamos lá? Aqui, no estúdio. Fale para mim um substantivo que esteja aqui presente nesse estúdio. Pode ser simples, pode ser comum, pode ser próprio, primitivo, derivado, lembra disso? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um colar, é um substantivo. Óculos, substantivo. Vamos lá, sobretudo, né? Meu chamise é um substantivo. Aí a pessoa, a palavra pessoa é um substantivo, tá certo? Livros, estante, parede, iluminação, lâmpada, intérprete, que eu esqueci de avisar, né, amada, que é a nossa aula com o nosso amado Vitor. Olha só, já passaram quase mais de 4 minutos, agora lembrando que o Vitor está aqui presente comigo, conosco, na verdade, né? Então, amado, lembrar do substantivo? Então, nomeia, substantivo nomeia, dá nomes a seres. Aqui eu tenho um passador. A palavra passador é um substantivo. A câmera, essa câmera aí, é um substantivo. A televisão, substantivo. Tá bom? Recebe o nome, é substantivo. Então, para gravar e não esquecer, qual é a função do substantivo? Nomear. Ele vai nomear seres, pessoas, seres em geral. Quando eu falo cidade, estado, rua, a questão, vamos colocar assim, marca de carro. Lembra daquela brincadeira dedonha? Então, a gente usava bastante substantivo. Beleza? Stop. Nome de fruta. Aí você colocava fruta com A. Abacate, abacaxi, nome de pessoa com A, Adriana, Ana, Amanda, entendeu? Estado, Amazonas, né? E assim por diante. Então, vamos lá, então, dando sequência aqui para você não esquecer mais sobre
a função do substantivo. Acompanhe aqui comigo, não saia daí. Então, aqui nós temos o seguinte: substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Que várias imagens para vocês, tá certo? Eu tenho aqui, ó, pedras. Bem aqui, ó, esse montinho aqui é pedra. Aqui, o que mais que eu tenho? Eu tenho um jornal, eu tenho um cédula, mas eu posso falar de dinheiro, tenho colher, pires, né? Café, substantivo. Aqui o que? A vegetação, plantações, agricultura, árvores. Olha só, temos aqui um animal. Sabe o nome deste animal aqui? Vou falar papagaio, tá? Aqui eu tenho um grupo, eu tenho uma sala de aula. Aluno, estudante, substantivo. Professora, substantivo. Mãe, irmã, filho, substantivo. Quadro, janela, central, ventilador, substantivo. Mesa, cadeira, caderno, lápis, tudo substantivo. Então, o que é substantivo mesmo, amadinho? Palavra que dá nome aos seres. Vamos para a classificação dos substantivos, né? Nós temos aqui o seguinte: próprio. Quando que eu sei que o substantivo é próprio? Quando, né? Quando referir a um determinado ser da mesma espécie. Como assim, amada? Então, aqui eu tenho Brasil, eu tenho Ana e tenho Rondônia. Então, Brasil, ó, país. Ana pode ser aluna, filha, irmã. Né? Rondônia, estado. Então, é determinado, né, ao ser da espécie. É o específico próprio da pessoa. Agora aqui, mais um aqui para vocês, ó. Era um Judas, a cidade o condenava. Olha só, presta atenção aqui, ó. Neste caso aqui, quando fala Judas, não estou dizendo, né, que ele é o nome próprio, mas está dando uma característica a um ser, a uma pessoa que trai. Tá bom? Que não dá para confiar. Comum. Nomeia todos os seres ou todas as espécies, né, todas as coisas de uma mesma espécie. Aqui o caso, ó, país, estudante e estado, que eu já tinha comentado anteriormente. País, Brasil, estudante, Ana, estado, Rondônia. Beleza? Próprio, específico. Aqui, quando eu falo todos, né, o geralzão, comum. O técnico, Leão, assume o time do Palmeiras. Então, a palavra técnico, time, é um substantivo que? Vamos lá? Próprio. Ou melhor, próprio é Leão, mas a palavra técnico, presta atenção, mas que eu fiz a maior confusão aqui para vocês. Então, o técnico é comum. A palavra substantivo comum. Leão é próprio. Quando eu falo time, é o quê? Comum. Aí, Palmeira é o nome do time, então é próprio. Nome próprio você vai saber quando ele for escrito com, ó, vai sempre iniciar com a letra maiúscula. Aí, se eu falo assim, o leão é o rei da selva. Leão, aí, ó, é o animal. Tá bom? Então, aqui também, esse Judas aqui, um Judas, né? Não quer dizer que ele é próprio, tá bom? Vamos lá. Há substantivos próprios que podem virar substantivos comuns e vice-versa, como é no caso aí da palavra Judas, que pode ser como lá daquele... Será que eu posso falar que é profeta ou é o discípulo, é apóstolo? Me perdoe, tá? Essa questão da Bíblia. Mas, ó, o Judas que traiu, né, Jesus. Né?
Lembra da catequese de vocês lá, da escola dominical? Então, vamos lá, vamos colocar, então, vamos pesquisar lá na Bíblia. Judas, nome próprio, mas ele se transformou em quê? Em substantivo comum. Leão é um substantivo comum e se transformou o quê? Em substantivo próprio. Beleza? Aqui a observação para vocês. Simples é formado por um só radical. Como assim? Vamos lembrar lá do prefixo, né? Eu tenho a palavra roupa. Olha só, o radical, que é a base da palavra, vai até o P, né? Aí tem a palavra mula, moleque e assim por diante, né? Somente um radical. Então, mas eu confio que a única pessoa livre, realmente livre, é aquela que não tem medo. Então, a palavra medo, né, é um substantivo que simples. Agora, e tem também a palavra pessoa, também que é um substantivo simples, um só radical. Tem aqui o substantivo composto, né? É formado por dois ou mais radicais. Ó, guarda, eu tenho um radical aqui, guarda-roupa, dois radicais. A palavra girassol, a mesma coisa. Pão duro, ó. Então, ó, duas palavras, dois radicais diferentes. Beleza? O pão duro comia o pão duro. Olha só, o pão duro está relacionado à pessoa, tá bom? Aqui, ó. Então, aqui, esse pão duro é o quê? Substantivo, o quê, amadinho? Composto, formado por dois radicais. E pão duro é um pão que já fazia tempo que estava guardado e ficou o quê? Duro. Beleza? Vamos agora, primitivo. Primitivo, você vai lembrar o quê? Primeiro, né? Não se origina de outra palavra. Então, ela é a primeira. Temos aqui o abacate, ferro, livro e tarde. Aí, vamos conhecer o substantivo derivado, que é a partir da primeira palavra, que derivou da outra palavra. Essa questão, vamos lembrar aqui de vocês, eu tenho lá quando você estiver numa alimentação saudável, lá na aula de biologia, falando de educação física, lá com a Iris, aí ela vai dizer, gente, para ter uma vida saudável é necessário você ter alimentos derivados do leite. Ó, leite, ficou ali leite, né? Da questão da lactose. Aí você vai lembrar, queijo é derivado de leite. Só para ter uma ideia, noção. Aí eu tenho coalhada, né? O que mais? Requeijão, manteiga, isso tudo derivado. Mas aqui esse derivado vai formar uma outra palavra, que vai ter o mesmo radical, tá bom? Então, no caso aqui, abacate é a primeira. Aí formou o quê? Abacateiro. Foi acrescido aqui um sufixo. Aí vem ferramenta. Viu só? Livraria, que veio de livro. Entardecer, que veio de tarde. Beleza? Então, primitivo é a primeira, né? E essa primitiva que vai derivar outras palavras, tá certo? Eu vou chamar de substantivo o quê? Derivado. Vamos mais aqui agora. Mais uma aqui para vocês, a questão do substantivo, né? Concreto. Não depende, preste atenção, não depende de outro ser para ter existência. Quando eu falo escola, automaticamente ela existe. Não depende de outro ser para existir. Tá certo? Aí, há quem passe pelo bosque e só veja lenha e fogueira. Então, ó, tem a palavra bosque, tem um lenha e tem um fogueira. Então, não depende de outro para ter a sua existência. Tá certo? Agora, o abstrato. Olha só, depende de outro ser para ter existência. Como assim, amadinha? Tá aqui, ó, a palavra tristeza. Né? Você consegue ver a tristeza? Não, para poder ver essa tristeza é necessário de um outro ser. Esse ser concreto.
Tá certo? Aí você vê pela expressão da pessoa, a expressão facial. Tá certo? Depende de um outro para poder ter, para existir. Tá certo? Vamos lá. A imaginação é importante que o conhecimento. Olha só, imaginação e conhecimento, tá? No comum, no geral, sempre vai expressar o abstrato, nome de sentimentos, tá certo? É abstrato. Aí você diz assim, a fé, ela é concreta ou é abstrata? Ódio, é concreto ou abstrato? Analise aí. Então, para ter, é necessário ter o seu concreto para poder existir o ódio, né? A fé, vai depender de um outro ser para ter a existência, tá certo? Mas aí tem uma outra muito interessante, né? Temos aqui duende, fada, é concreto ou abstrato? Quando você fala duende, vem algo na sua imaginação, na sua mente? Não tem um ser? Tem, né? Aquela pessoa pequenininha, de chapeuzinho, essa é a imaginação que eu tenho, a visão que eu tenho de um duende. Então, ele é concreto. Saci, também, é um personagem, é concreto, tá bom? Deus, né? Fada, tudo concreto, tem a existência própria. Então, vamos lá, então, Amadinho, aqui, vamos lá. A análise do substantivo, todavia, deve ser feita sempre no contexto, na frase, pois um substantivo concreto pode assumir o valor do quê? Do abstrato e vice-versa. Então, presta atenção, ó. Tem que sempre ser avaliada no contexto, né? Na frase, porque o concreto pode assumir valor abstrato ou o abstrato pode assumir o valor de concreto, ou vice-versa, né? Então, vamos ver aqui, ó. O prefeito quer a plantação de soja em todo o município. Então, essa palavra plantação aqui, ela é o quê? Abstrato, que é o ato de plantar. Agora, como concreto, a plantação de soja foi perdida por causa da chuva. Então, aqui é um pedaço de terra com sojas. Então, aqui, viu só a diferença? Então, para você fazer a análise se a palavra plantação vai depender do contexto. Não adianta você analisá-la, ela solta. Tem que estar no contexto. Mais outra aqui. O amor é um sentimento nobre. Ó, nome do sentimento, né? Abstrato. Vem, amor, o arco-íris espera por nós. Olha só. Vem, amor. Aí esse amor pode ser quem? A pessoa amada, né? Pode ser o esposo, a esposa, a namorada, o namorado. Então, aqui, a palavra amor tá concreta. Tá bom? Substantivo concreto. Prestar atenção na diferença? Então, já sabe. A análise do substantivo deve ser feita sempre no contexto. Tá bom? Porque ele pode ser concreto e assumir valor de abstrato, ou pode ser abstrato assumindo o valor de concreto. Muito bem. Agora, amadinhos, do substantivo coletivo, o nome diz tudo, né? Coletivo, coleção, né? Conjunto. Então, coletivo, vamos lembrar lá do ônibus coletivo, porque é o grupo de pessoas que está ali dentro, né? Então, nós temos o quê? O que é coletivo? Da ideia de conjunto, reunião e coleção. Aqui alguns, né? Alguns coletivos. Aqui o primeiro, coletivos de pessoa. Aqui para vocês, ó.
eu tenho uma assembleia, congresso, bancada. Ó, coletivo de parlamentares. Banca, essa é a banca da redação, a banca do Enem, que vai fazer a correção, é coletivo de examinadores, grupo, né, de professores que farão a correção. Aí, banda, olha só, instrumentos, coletivo de instrumentistas. Aí temos aqui também batalhão, exército, pelotão ou tropa. Olha só, soldados. Viram só? Agora vamos lá para a parte de animais. Olha só, alcateia é o coletivo, né, de lobos, vários lobos. Aí bando, coletivo de aves ou pássaros. Boiada, já diz tudo, boi. Burricada de burro. Nós estamos falando de animais, amadinhos. Vamos aqui agora, coletivo de plantas. Bosque, arvoredo, coletivo de árvores. Buquê, ramalhete, flores. Quem aí já não presenteou alguém com um ramalhete ou um buquê de flores? Se falar buquê, já sabe que é de flores, né? Se eu falar buquê de flores, já estou sendo o quê? Redundante. Vamos lá. Cacho e penca. Frutas. Né? Que frutas? Penca, banana, você vai lembrar de banana. E cacho de uvas. Vamos ver coletivo de objetos. Ó, acervo. Ai, meu sonho é ter esse acervo. Esse acervo pode ser de livro ou de obras de artes, né, de arte. E biblioteca, coletivo de livros. Cabidela, coletivo de moedas. Olha só que interessante. Vocês sabiam? Aqui, ó, novidade, cabidela, moedas. Cinemateca. Olha só. Filmes. Frota. Aí você lembra de ônibus, carros, navios. Galeria, objetos de arte. Ai, amadinha, por que você está falando disso? Amado, porque às vezes pode constar, né, uma questão de coletivo, coloca lá, em vez de falar lobo, colocar alcateia. Então, tem que passar isso, vocês já viram, só uma revisão mesmo. Coletivo de unidade de tempo. Nós temos aqui andacamestre, que é o coletivo de 11 meses. Sabiam disso? Ó? Ano, já vocês sabem, né? 12 meses. Bido, ó, 2 dias. Biênio, 2 anos. Bimestre, ai, será que eu consegui a nota nesse bimestre? Ó, referente a 2 meses de estudo, né? Década, o decênio, 10 anos. Então, aqui para vocês, os coletivos. O que é substantivo coletivo? Está relacionado a reunião, a conjunto, a grupo. Beleza? Agora, vamos estudar um pouquinho sobre a flexão de gênero. Que gênero? Aí você vai ver masculino ou feminino. É isso mesmo, tá bom? Está relacionado ao gênero, tá bom? Se é masculino e feminino. E quanto ao gênero, ele pode ser biforme ou uniforme. Conhecendo aqui para vocês, primeiramente, biforme. Quando os substantivos são biformes? Ó, quando mudamos as desinências para formarmos o quê? O feminino. Temos aqui, ó, uma forma para o masculino, conde, e uma forma para o feminino, condessa. Mesma coisa acontece aqui, ó. Muda a desinência, a parte final, né, da palavra. Aí tem o moço e moça, poeta e poetisa. Então tem uma forma, tem 2 formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Tá certo? Então vamos lá então.
curiosidade. Amadinhos, vocês são curiosos? Então, preste atenção aqui, ó. Quando usamos palavra com radical totalmente diferente para formar o feminino, chamamos de heterônimos. Olha só, quase que não sai, amadinha, a minha língua enrolou toda. Então, ó, hétero, ó, bode, cabra, cavaleiro, amazonas. Entendeu? Olha só. Aqui. Pronto. Vamos ver mais outro agora, o uniforme. Quando usamos a mesma palavra para designar tanto masculino quanto feminino. Aí tem uma subdivisão. Vamos ver a primeira. O substantivo, ele pode ser epseno. Olha só isso daqui, ó. Vai estar direcionado a quê? A animais e vegetais. Alguns vegetais. Aí você vai acrescentar a palavra macho, fêmea. Vamos lá, então. O sabiá macho, ó, o artigo determinante permanecerá o mesmo. Vai permanecer, tá bom, Amadinho? Ó, o sabiá macho, o sabiá fêmea. O que muda é a palavra macho ou fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. O mamão macho, o mamão fêmea. Tá certo? Então, aí eu vou dizer que é o substantivo epseno, usado para animais e alguns vegetais. O substantivo, amado, também, nessa subdivisão, ele pode ser classificado em sobrecomum. Sim, olha só, vai designar pessoas, né, sempre com o mesmo gênero. Olha só a palavra criança. Ó, a criança, eu vou usar tanto para menino quanto para menina, tá? Aí você só vai saber se é menino ou menina pelo contexto. Vamos lá. Meu filho é uma criança feliz. Olha só. Sua filha é uma criança feliz, viu só? Ó, criança não mudou nada. Eu usei tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Tá bom? Não mudará nada. A mesma coisa acontece com a palavra carrasco. O carrasco, ó, para homem, o carrasco, também para mulher. Não mudará nada. Beleza? Vamos mais outro agora, chegando aqui para vocês, comuns de dois gêneros, né? Designam pessoas com mudança de gênero. Vai mudar o quê? O determinante. Tá certo? O dentista chegou atrasado. Ou, olha só o determinante aqui. Eu só sei porque, olha só, o determinante veio antes, que eu sei que ele é do sexo masculino. A dentista viajou. Olha só, mulher. O viajante chegou, a viajante chegou. O artista saiu, a artista, né, já fez a sua apresentação. O jornalista sorriu durante a entrevista. A jornalista é séria. Viu só? Então, a palavra jornalista não muda. Quem vai mudar o quê? É o determinante. Tá bom? Vamos lá agora a particularidade do gênero. Vamos então aqui, ó. Ó, algumas palavras para as quais a gramática não fixa um gênero. Olha só, que são aceitas duas. Então, aqui o diabetes, a diabetes. O personagem, a personagem. O pijama, a pijama. Então, aqui são casos especiais, particulares. Vamos ver a outra. Algumas palavras mudam de sentido quando muda de gênero. Aqui você tem que ter cuidado, ó. Então, o cisma, ó, quando tiver, ó,
no masculino vai ser o quê? Significar o quê? Separação. A cisma, ó, no feminino vai indicar o quê? Desconfiança. O cabeça indica liderança, né? O líder. Quando eu falo a cabeça, a parte do corpo humano, um órgão. O capital, ó, usando aqui o artigo o, é dinheiro, né? A capital relacionada ao quê? À cidade. Temos aqui também, ó, o moral. No masculino, usando um o, vai ser ânimo. A moral, ética e bons costumes. Beleza? Mais aqui para vocês. Agora, amadinhos, presta atenção mais ainda, ó. Atenção para estas. Olha só essa daqui, ó. Esses nomes, aqui, esses substantivos, são sempre masculinos, ó. O ágape, o anátema, o aneurisma, o champanha, o dó, o eclipse, o gengibre, o guaraná, o plasma. São masculinos. Agora vocês vão conhecer, são sempre femininos. A alface, a apendicite, a cataplasma, a comichão, o omoplata, a ordenança, a res, a sentinela, a usucapião. Vamos aqui mais um pouquinho agora sobre o flexão. Falamos da flexão de gênero, né? Masculino e feminino. Agora vamos para a flexão de número. Ó, a flexão de número é plural ou singular. O singular ou plural. Beleza? Começando pelo singular. Um ser ou um grupo de seres. Então, eu posso falar ave e bando. Está no singular. Plural. Mais de um ser ou grupo de seres. Ó, aves e bando. Então, aqui, esse aqui, ó, desinência de número, para marcar a pluralidade. Substantivos compostos. Nós temos aqui, ó, formado por verbo mais substantivo, ou advérbio mais adjetivo, interjeição mais substantivo, tá certo? O que vai acontecer? Somente o último elemento vai o quê? Ficar no plural. Vamos lá, então. Aqui, ó. Ó, pica-pau, beija-flor, alto-falante, abaixo-assinado e salve rainha, ave Maria. Vai ficar somente o quê? A segunda. A alteração somente na segunda. Presta atenção. Então, pica-paus, beija-flores, alto-falantes, abaixo-assinados, salve rainha e ave Marias. Agora, quando eu tenho substantivo composto formado por substantivo mais substantivo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Substantivo mais adjetivo. Substantivo, ou melhor, adjetivo mais substantivo e numeral mais adjetivo. O que vai acontecer? Ambos vão para o plural. Conhecendo aqui um pouquinho, ó. Abelha mestre, ó, abelhas mestras. Abelha europeia, abelhas europeias, aluno mestre, alunos mestres, terra nova, terras novas, Eva doce, Evas doce, gentil homem, gentis homens, segunda-feira, segundas-feiras. O que você vai prestar atenção aí? Que todos, quando eu falo substantivo, adjetivo, numeral, são palavras, né, da classe de palavras que são variáveis, flexionam. Um dos macetes. Agora, a flexão de grau. Vamos aqui, olha só. O grau do substantivo exprime uma variação no tamanho do ser, podendo também dar-lhe um sentido de quê? Desprezível ou afetivo. No caso aqui, eu tenho bocarra, velhota, gatão e velhinha. Vamos conhecer cada um. Olha só.
Temos os graus. Normal, ó, boca, velha, gato, pedra, corpo. Aí, ó, e tem aqui o aumentativo, que eu posso usar boca grande, ou bocarra, gato enorme ou gatão. E o diminutivo? Ó, diminutivo já sabe que vai ser, ó, vai diminuir, ó, vai reduzir. Ó, boca pequena ou boquinha, pedra minúscula ou pedrinha. Há 2 processos para se obter os graus aumentativo e diminutivo. Vamos lá. Analítico. Juntando a forma normal, um adjetivo que indica o aumento ou diminuição. Então, aqui eu tenho obra gigantesca, obra mínima, obra grande, menino grande, menino pequeno. Então, acrescentou uma palavra. Então, se acrescentar uma palavra, eu tenho um grau analítico. Mas, quando for acrescentar um sufixo, eu vou ter o quê? O grau sintético, né? Então, aqui, sintético, anexando a forma normal, que sufixo. Então, que pode aumentar ou reduzir. Então, bocarra, o que eu tenho aqui? Aumentativo sintético, acrescentou o sufixo. Pedregulho, aumentativo sintético. Estatueta, diminutivo sintético. Pedrisco, diminutivo sintético. Vamos lá, então, para o grupo normal. Ou melhor, o grupo nominal, né? Nós temos aqui o substantivo, que vai ficar próximo dele, que vai fazer a flexão. O artigo, pronome, adjetivo e numeral. Tá bom? Grupo nominal, sempre ligado ao nome. Mas aqui, as suas 2 poesias românticas. O que nós temos aqui, ó? Artigo, suas, pronome, 2, numeral, poesias, substantivo e românticas, adjetivo. Certinho? Então, artigo determina, né? O pronome acompanha ou substitui o nome. Aí, numeral, vai indicar quantidade, né? Substantivo nomeia, adjetivo caracteriza. Agora o momento lá, amadinho. Vamos praticar? Vamos lá, então. Temos aqui, qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? Vamos lá. A sua conquista se deve ao seu esforço. A umidade é a sua principal característica. A sua aprendizagem é bastante rápida. As suas atitudes se baseiam na justiça. E muitos idosos têm problemas de saúde. Então, qual das palavras destacadas não representa um substantivo abstrato? Então, muito bem, nós temos aqui a letra E, né? Que é idosos. Beleza? Tanto que ele está com determinante aí, ó. Por isso que está tendo a função do que, olha só, não vai representar o substantivo abstrato, mas sim substantivo concreto. Vamos lá, para a próxima. Todas as alternativas apresentam substantivo concreto, menos, exceto, beijo, bolo, Portugal, sereia ou maçã. Olha só, que depende do outro para poder existir, muito fácil, né? Temos aqui, gabarito, letra A. Muito bem, amadinhos, parabéns. Então, beijo é a resposta. Agora, o momento de produzir. O que nós temos aqui, amado, para o trabalhando gênero? Nós temos aqui um mapa mental, né? A atividade de hoje é um mapa mental sobre a classe gramatical. Que classe gramatical? O substantivo. Você vai fazer um esquema de estudo, tá bom? Bem caprichado com a classe de palavra substantivo. Para que serve o mapa mental? Para ajudar na aprendizagem, tá bom? Na assimilação do conhecimento, do conteúdo, não é mesmo? Então, amadinho, aqui a gente termina. Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!